Muito bem, gente. Então, estamos aqui trabalhando pela educação das nossas crianças. Se você nos acompanha aqui, provavelmente você já faz parte desse grupo de pais ou avós, tios, educadores que têm se preocupado com a situação da nossa educação hoje. Nós sabemos que o mundo já está problemático, né? Por um lado a gente se preocupa com isso. Gente, tanta coisa acontecendo, tantas ideias, tantas, né, ideologias, tantas coisas que podem trazer problemas na formação das crianças. E ao mesmo tempo nós temos uma defasagem na formação mesmo acadêmica. Além dessa parte moral que nos preocupa, espiritual, existe a nossa convicção de que a educação não está dando conta de formar crianças minimamente preparadas, né? Preparadas para a vida, preparadas para atuar de modo capaz naquilo que elas farão. Então a gente sabe que a formação leitora está péssima, que as crianças estão saindo já no ensino médio sem saber ler corretamente, sem conseguir fazer uma interpretação de textos, sem conseguir desenvolver um raciocínio lógico. E tudo isso angustia um pouco, porque é óbvio que você quer oferecer uma boa formação para suas crianças. Só que nem sempre isso é possível dentro daquilo que se está presente hoje. E aí nós temos o fato ou o movimento que tem começado aqui no Brasil da educação domiciliar. Só que já chegamos em um ponto desse processo aí em que muitas pessoas perceberam que a educação domiciliar, o homeschooling, não é tão simples assim, né? Não é somente você tirar da escola e fazer em casa que vai dar tudo certo. Muitas pessoas estão já no momento de, gente, não estou conseguindo lidar com toda a demanda que esse tipo de trabalho exige, porque homeschooling é um trabalho. É como você assumir como professor, né, dos seus filhos, assim. Então, eu venho falando há algum tempo que existe uma possibilidade, que é a do after schooling, que ela é tão importante quanto o homeschooling, como outras opções. Às vezes as pessoas falam de um jeito que parece que o único caminho é esse aqui, né, gente? E nós temos que lembrar que Deus não trabalha assim, nem na história, nem no que nós podemos ver. Deus não cria fórmulas e receitas e é isso aqui. Ele dá princípios que nós precisamos aplicar à nossa realidade, ao nosso contexto, da forma mais sábia possível. Então, o after schooling, ele é uma proposta, uma abordagem em que a criança frequenta a escola, mas não é a escola quem está assumindo a formação do seu filho, até porque a escola não faz isso, viu, gente? A escola não tem um projeto para cada criança, por mais personalizada que seja a educação proposta, e eu digo para vocês com conhecimento de causa, né? Porque mesmo que a gente tenha poucos alunos, como eu já tive, mesmo que você faça algo que é uma tutoria, já fiz tutoria individual de crianças, ainda assim, o projeto principal, ele é da família. Mesmo quando a família não tem um projeto, existe algo acontecendo ali. Existe algo que está predominando na formação da criança. Então, quando eu falo para vocês sobre after schooling, a minha proposta, eu não vi essa ideia em outros lugares, tá, gente? Eu fui formatando essa ideia ao longo dos anos, desde lá, quando eu estava em sala de aula e já trabalhando com os pais, né? O Educar com Sapiência, em grande parte, começou com o projeto que eu fazia com os pais dos meus alunos, que eles me diziam, Kátia, eu queria desenvolver isso que você faz com os meus outros filhos, ou no ano que vem, quando você não será mais professora. Então, nós começamos esse projeto lá atrás, assim, com pais interessados em aplicar essas questões na vida dos seus filhos. E é claro, hoje eu já trabalho há 5 anos, mais ou menos, com famílias, então isso me permitiu ter uma outra perspectiva também, não só como professora, mas aqui já do contexto e das questões envolvendo os desafios familiares. Então, essa proposta que eu desenvolvi aqui de after schooling, ela não é só de você, vamos fazer leitura em voz alta, vamos ajudar na lição de casa. Eu tentei estruturar de modo que você consiga ter o seu projeto educacional. E aqui nós já temos famílias na academia que já têm o seu projeto, trabalhando com after schooling, já organizaram certinho.
E o que eu fiz aqui nesse mini curso foi simplificar o que nós já temos para trazer outros aspectos, não só de formação acadêmica, mas do que envolve a questão do after schooling. Então, nesse mini curso, nós vamos trabalhar os seguintes aspectos. Primeiro, entendendo os 3 níveis, né, os 3 estilos que eu organizei aqui de envolvimento, para que você consiga identificar qual é o seu, qual está mais, o que está de acordo com a sua realidade hoje. Então, nós vamos trabalhar a definição de filosofia, de qual é a sua visão educacional. Isso é muito importante para você conseguir avaliar escolas, professores, materiais didáticos, tá bom? Nós vamos trabalhar com identificação das prioridades na formação das crianças. Então você vai conseguir perceber, não adianta eu ficar querendo fazer tudo, sendo que hoje a prioridade na faixa etária e nessa realidade específica dos meus filhos são esses pontos aqui. Nós vamos considerar a questão de escolha da escola. Eu presenciei muitos pais visitando a escola, né, para decidir se aquela é a melhor escola ou não. E eu percebo que às vezes os pais consideram alguns aspectos e não outros. Então, na minha perspectiva aqui de professor, eu vou ajudar vocês a perceberem certos pontos que auxiliam nessa decisão da escolha da escola. E aí nós vamos para algumas outras coisas práticas também, como você conciliar as atividades da escola, as demandas da escola, com as rotinas que você já tem em casa. Isso é importante para não sobrecarregar nem a criança, nem a família, os pais. Nós vamos conversar sobre a escolha da base de atividades. Eu organizei aqui um tipo de projeto em que você consegue identificar, essa base aqui funciona melhor para mim, vai fluir mais facilmente. Eu trabalho melhor a partir dessa base aqui. Nós vamos trabalhar com a escolha de materiais, possibilidades que você tem. Como é que você facilita a relação com a escola? Esse é um ponto muito importante, porque às vezes quando você começa a assumir a educação dos filhos, se você não tiver muito tato ali para lidar com a escola, isso vai gerando alguns conflitos, nós não queremos isso, queremos trabalhar juntos, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que você organiza um momento de lição de casa, um momento de estudo? Como é que você lida com provas e trabalhos para isso ficar um pouco menos desgastante, que eu sei que geralmente isso traz um peso muito grande, né? Quando tem semana de provas ou essas questões. Como é que você lida com as dificuldades de aprendizagem, quando vem uma situação em que você começa a perceber ou a escola aponta que a criança está com dificuldades, alguns passos que podem facilitar esse caminho. E, finalmente, algumas rotinas e estratégias que eu fui aplicando e percebendo os resultados dela ao longo do tempo, ou copiando, né, trazendo ali de outras famílias, outras pessoas que mostraram rotinas que funcionam, para a gente, ao mesmo tempo, ajudar a criança a desenvolver a sua autonomia, a sua responsabilidade, e ir tornando o ambiente um pouco mais tranquilo, as coisas, cada um fazendo a sua parte, e tudo funcionando de forma um pouco mais amena, né? Para não ter aquele desgaste, aquela sobrecarga, aquela correria que a gente sente que está o tempo todo sofrendo, né? Para as coisas acontecerem, nós conseguirmos encaixar tudo num ritmo mais saudável, mais ameno, mais tranquilo, porque eu acredito muito que a nossa vida precisa ser num ritmo mais saudável. Não que vai ser fácil a nossa vida, mas nós precisamos de um ritmo que nos permita viver de forma um pouco mais tranquila. E ao invés de esse peso que se traz hoje para as crianças e para as famílias, nós trabalharmos com foco naquilo que é essencial, aquilo que é importante, e sabendo fechar, né, as janelinhas para aquilo que é só excesso, aquilo que é distração, aquilo que não é o que nós precisamos no momento. Então, esse é o programa do nosso mini curso, que vai ser lançado no dia 24 de março, mas que você já pode adquirir com o pré-lançamento, desconto especial que nós temos, tá? O link já está aqui embaixo para vocês. São 13 aulas, cada uma de 10 minutos mais ou menos, para que você consiga rapidamente, em 2 horas mais ou menos, já definir ali o seu plano, ir anotando certinho e ter essa perspectiva, essa visão mais clara do caminho que você vai seguir na educação dos seus filhos.
Nós estamos bem animados porque esse é um assunto que eu considero muito importante. Eu espero que traga bastante luz, né, e clareza para quem está na busca por esse caminho de educar de modo intencional as suas crianças e ao mesmo tempo conciliar com o que é possível, o que é o perfil da sua família hoje. Então, para se inscrever, é só seguir o link que está aqui embaixo e aguardar. Lá na plataforma você já tem as orientações iniciais para o começo dessa nossa jornada. Até lá então, gente!